Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula de biologia. E nessa aula a gente vai entender como é que funciona o sistema reprodutor das angiospermas, tá? Eu mostrei na aula anterior para vocês como é feita a estrutura da flor, né? Na verdade, como são cada uma dessas partezinhas dela. A gente tem a parte feminina, que a gente chama de gineceu, que é composto aqui pelo estigma, pelo estilete, pelo ovário. E temos a parte masculina, que é composto pelos estames, né? A gente chama o conjunto desses estames de androceu, tá? E cada estame é composto por uma antera e um filete. Como diabos essas estruturas conseguem produzir gametas pra gente, tá? Acompanha aqui comigo. Essa estrutura que eu indiquei aqui na seta, tá? Ela faz parte do ovário, tá? Olha só, aqui eu peguei o gineceu, eu cortei ele, tô mostrando mais ou menos como é que é por dentro, tá? Podem ter vários óvulos dentro de um ovário, mas aqui eu representei um só. Um óvulo é formado por essa estrutura aqui, que é uma estrutura de proteção, né, chamada tegumento, e por essa estrutura verde interna, tá, que é uma célula que é o nosso esporângio. Como é um esporângio feminino, tá dentro do ovário, né, a gente chama ele de ginoesporângio. Ou seja, gineceu é a parte feminina da planta. O ginoesporângio é o esporângio feminino que vai dar origem a um esporo feminino, tá? A gente tinha chamado lá no vídeo das gimnospermas, do esporângio deles, de mega esporângio, né? No caso dos esporângios femininos. Aqui também pode aparecer esse prefixo, tá? Mega esporângio, mega esporo, né? Ou ginoesporo. As duas coisas querem dizer que eu tô falando de estruturas femininas. Enfim, conjunto de tegumento mais o esporângio a gente chama de óvulo, tá? O óvulo não é a nossa célula reprodutiva. A nossa célula reprodutiva, na verdade, é a oosfera, que é o nosso gameta. Mas para formar gameta, vocês sabem que a gente tem um processo anterior. Gente, esporângio, como em qualquer planta, tá? De gimnospermas até angiospermas, tem que formar esporo. E esporo a gente estudou lá no vídeo da alga, que é sempre formado por um processo meiótico. A gente faz meiose, um processo reducional. Ou seja, uma célula se divide em 4 células haploides, que a gente chama de esporos. Só que no caso dos esporos femininos, apenas um deles funciona. 3 deles vão acabar degenerando, tá? Então, esse aqui é o nosso esporo funcional, que a gente vai chamar de ginoesporo. Ou vocês podem encontrar autores também que chamam isso aqui de ginósporo, tá? Bom, o nosso ginoesporo tá aqui indicadinho. Função de esporo, pessoal, esporo feminino, né? Pode ser mega esporo também aqui nesse caso. Qualquer esporo sempre tem que formar gametófito. E é exatamente isso que ele vai fazer aqui. Essa estrutura que vocês estão vendo é um gametófito formado a partir do desenvolvimento desse esporo. Esporo que é esporo, desde a época lá das algas verdes, sempre vai formar, pessoal, gametófito por mitose. Então aqui ele vai fazer mitose também para dar origem ao gametófito feminino. Só que ele vai fazer 3 mitoses. Essas 3 mitoses vão fazer com que essa célula se desenvolva em 8 células, né? Uma célula se divide em 2 na primeira mitose, 2 células se dividem em 4, né, na segunda mitose, e 4 células se dividem em 8 na terceira mitose. São essas 8 células que vocês estão vendo aqui, tá? Isso tudo aqui, tá, que tá ali dentro do tegumento, é o nosso gametófito feminino. O gametófito feminino pode ser chamado também, pessoal, de saco embrionário. Vocês podem encontrar esse termo em questões de vestibular. Então, gametófito feminino ou saco embrionário é resultado do desenvolvimento do esporo, como sempre foi. Então, tem algumas células específicas aqui que seria interessante vocês saberem o nome. Aqui, por exemplo, a gente tem as antípodas.
Depois, essas células centrais aqui, é interessante que vocês memorizem ele para o nosso próximo vídeo. Eles se chamam núcleos polares. São as células centrais ali do gametófito feminino. Depois a gente tem essas duas células daqui, ó. Tem uma aberturinha aqui no tegumento que a gente chama de micrópila. Essa abertura é a micrópila. E essas duas células que ficam aqui no em torno da micrópila, a gente chama ela de células sinérgides. Sinérgides, tá? Mas de verdade mesmo, a única célula que realmente importa agora é quem a gente estava buscando, né? O nosso gameta. Tá lá no meio, bem na entradinha da micrópila, e a gente chama o gameta feminino de oosfera. Certo? Então, o gametófito feminino tem a oosfera, tem as sinérgides, os núcleos polares e as células antípoda. O conjunto de tudo isso a gente chama de gametófito. Memorizem, tá? Por favor, no mínimo, núcleos polares e oosfera para o próximo vídeo. Nas angiospermas acontece um fenômeno novo, né, evolutivamente falando, que não acontecia nas gimnospermas e envolve os núcleos polares, tá? É a questão da dupla fecundação, que a gente vai estudar então mais tarde. Bom, é assim que a gente forma então o gameta feminino dentro do gineceu. Agora, como é que eu formo o gameta masculino dentro do androceu? Seguinte, aqui tem o esquema de dos estames, tá? Aqui tá o filetezinho dele e aqui tá a antera. Se eu cortar essa antera aqui, pessoal, vocês vão ver que existem 4 cavidades ali que a gente chama de sacos polínicos. Na verdade é um número variável, né, de sacos polínicos, varia com a espécie de planta, mas aqui eu desenhei 4. Esses sacos polínicos, pessoal, na verdade, são microesporângios. Ou então tu poderia chamar eles de androsporângios, tá? Porque faz parte do androceu, tá? Tanto faz. As duas palavras significam a mesma coisa. É um esporângio masculino. Função de esporângio, lembra que é sempre a mesma coisa? Formar esporo, né? Esporângio forma esporo. Então, esses sacos polínicos, esses esporângios, formam esporos, tá? Que eu desenhei 3 pequenininhos e um grande. Gente, a técnica é sempre a mesma, tá? Meiose, para formar esporo. Então, a gente vai formar esses esporos, né? Haploides, de novo, por ser resultado de meiose. E aqui eu dei um zoom em um desses esporos. Ao contrário do que aconteceu lá no gineceu, no androceu, todos os 4 esporos vão ser viáveis, tá? E a gente vai ter o esporo, aqui indicadinho, tá? Com uma estrutura protegidinha, né? Mais forte, e que também tem a função de dar origem ao gametófito, né? Só que agora ele vai dar origem ao gametófito masculino, que é formado por 2 células. A célula vegetativa, que vai dar origem ao tubo polínico, e a célula generativa, que mais tarde vai dar origem aos gametas masculinos, tá? No próximo vídeo, a gente vai ver como o androceu e o gineceu interagem no momento da reprodução. Então, não deixem de assistir o próximo vídeo. Um beijão e até!